eu achava que só eu estava sofrendo, mas agora eu sei que não é verdade, entende? A dor continua aqui, mas de alguma forma ela fica um pouquinho mais leve. Será que existe alguém que nunca esteja lá no fundo do poço? Pensei bastante sobre isso e cheguei à conclusão que não. Então disse a mim mesma que estava na hora de parar de me sentir vazia. Em vez de me recolher no fundo do poço, eu me levantei. E para minha surpresa, o poço não era tão fundo assim. Quando percebi isso, eu ri, imaginando tudo o que perdi vivendo dentro daquele poço. E naquele momento, a brisa bateu no meu rosto e me senti grata por estar viva. Oi, gente, eu sou a Mel do Literalmente e hoje a gente vai conversar sobre Bem-vindos à Livraria Ryunandong. Começando com esse trecho bem tranquilo, bem levinho, para falar sobre essa história que não tem nada de muito grandioso, mas que de alguma forma marcou muito a minha leitura. Bem-vindos à Livraria Ryunandong é um livro de uma autora sul-coreana chamada Hwang Bu-heon. Pode ser que a pronúncia esteja completamente equivocada. Eu não falo coreano, então a gente vai ter que se contentar com o que a gente tem hoje. Pode ser que também eu fale o nome dos personagens de uma forma errada. O livro tem diversos personagens. O Min-jun, que é o barista do café. A Jong-seo, que vai só pra fazer um tricô e ficar ali aproveitando a iluminação e o espaço. Jimmy, que é a fornecedora dos grãos de café. Cheo, que é um menino que ele tá tentando decidir se ele faz ou não faculdade. A mãe dele, que também passa ali na livraria, e é um Jun, que é a nossa personagem principal, que é a dona do café, barra livraria, barra lugar de sonhos de todo leitor. É muito importante ressaltar que todos esses personagens, eles fazem parte e eles sustentam, são um pilar muito importante para desenvolver toda a história. Eu sinto que cada um deles fez o seu papel para que a história se desenvolvesse do jeito que ela desenvolveu. Então todos eles têm a sua característica muito singular, todos eles fazem algo que de alguma forma contribui muito para que a história fique espetacular do jeito que ela é. No final do livro, a autora, nas suas notas, ela conta que todos os personagens que ela criou foram assim de uma forma muito espontânea, eles surgindo de maneira muito natural e por isso que eles ficaram tão únicos, tão singulares. Porque assim que ela começou a escrever o livro, ela tinha poucas certezas. Nenhuma delas era em torno dos outros personagens, e sim da protagonista. Então, quando eles chegavam na cabeça dela, ela decidia o nome na hora, o jeito na hora, ela não sabia muito bem qual seria o papel deles ali na história, ela colocava esses personagens novos pra conversar com aqueles que já existiam. Então eles meio que iam se desenvolvendo naturalmente. Então esse processo ficou muito mais orgânico e muito mais espontâneo. Bem, a Yeon-jung, ela decide abrir a livraria porque ela sempre teve os livros como um conforto para ela, um lugar de refúgio mesmo, um lugar que ela sempre ia para escapar da realidade e resolver os problemas da vida dela. Porém, ela começa a entender que só o amor pelos livros e pela literatura não é o suficiente para administrar um comércio, porque a livraria barra o café é um comércio. Ela decide abrir porque ela tá numa fase muito turbulenta da vida dela, principalmente por conta do seu último relacionamento. Ao mesmo tempo, a gente acompanha também um pouco da história do Min-jun. Ele não sabe muito bem quem ele é, isso desde quando ele era mais adolescente até hoje em dia, jovem adulto. Tá nessa trajetória de tipo, eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu gosto, talvez eu tenha feito tudo que meus pais queriam que eu fizesse, e mesmo assim eu não sinto que eu sou o suficiente. A livraria fica localizada num bairro bem familiar, que tem um movimento ok, considerável, mas que não é nada muito turbulento. Então quem tá lá dentro consegue aproveitar o livro, ou enfim, fazer qualquer outra atividade e tomar um café. A leitura do livro foi muito mais do que um momento assim de lazer pra mim, porque eu esperava abrir o livro confortável, com a capa toda bonitinha, e ouvi um monte de palavra bonita que eu ia sair grifando e colocando post-it, mas na verdade eu recebi muito tapa na cara e comecei a refletir muito mais sobre como a nossa sociedade está fundada em expectativas criadas pra cima da gente e a gente tentando suprir cada vez mais essas expectativas sem saber de fato quais são as nossas expectativas pessoais e individuais, sabe? Algumas questões em relação a trabalho não foi muito fácil de se identificar, porque, felizmente, as leis trabalhistas do Brasil, elas são mais avançadas do que as da Coreia do Sul, mas, em sua maioria, foi uma identificação tremenda com o que a gente vive no dia a dia. Então, mesmo com a diferença cultural, foi super possível se identificar com o personagem, ter esse senso de o quão o ser humano tá
proposto e, assim, escancarado para que os outros coloquem a expectativa em você e você tente suprir essa vontade do outro, esquecendo qual é a sua própria vontade. O que mais me surpreendeu e que eu mais gostei da escrita da autora foi como ela vivia coisas cotidianas, sabe? Então é aquela coisa de, fulano de tal foi abrir a livraria, fechou a livraria, como que a dinâmica entre eles foi mudando, porque o Min-jun e a Yeon-jun eles não se conheciam antes da contratação em si. Explicar como foi essa contratação, explicar como que a dinâmica deles foi estabelecida, foi muito legal, porque aí você se sente cada vez mais parte daquela rotina do dia a dia. E ao mesmo tempo, essa descrição me irritou, porque em alguns momentos eu quis muito arrancar 15 páginas do livro e pular o capítulo e falar, gente, isso aqui tá muito, muito, muito maçante, eu quero só que aconteça alguma coisa. Sim, ele é uma literatura de conforto, sem dúvidas, mas de certa forma eu acho que em alguns momentos foi uma encheção de linguiça muito grande. Eu acho que o tamanho dele, a quantidade de páginas é ótima pro que ele se propõe, sem deixar coisas em aberto, mas também ao mesmo tempo trazendo a reflexão que ele se propõe a trazer. Mas de todo modo, em alguns momentos eu fiquei, precisava disso aqui? Eu acho que não precisava. Teve um adendo também na minha experiência lendo esse livro, porque eu li ele no Clube do Livro, que eu não fazia parte, era uma leitura que eu descobri no Maratona. Eu já tava lendo ele, e aí eu fui procurar, fui fuçar o aplicativo e acabei encontrando essa leitura coletiva. Todas as vezes que eu lia no livro sobre o Clube do Livro, eu ficava, gente, olha que legal, eu tô fazendo a leitura dele num Clube do Livro. Então isso me fez me sentir um pouco mais imersa também, tipo, na história, sabe, na narrativa. Em alguns momentos eu sentia que se eu abrisse a minha porta, descesse as escadas e fosse até a esquina, eu ia encontrar a livraria Rionondong. Então eu ia pedir um café, eu ia tricotar, eu ia ler o meu livro. Mas infelizmente não é isso que acontece e aí eu caí na realidade. Outro tópico super importante, o desenvolvimento dos personagens. Principalmente o Min-jun. Porque quando ele começa o livro, gente, que vontade de, sei lá, arrancar esse personagem desse livro e falar: moço, pelo amor de Deus, vamos conversar, vamos fazer, sei lá, pergunta de autoconhecimento. Você precisa saber o que você gosta, cara. Porque ele é um nada. Ele é alguém moldado completamente pela mão de outra pessoa. Isso me estressou num nível absurdo. Eu vontade de chacoalhar ele, abraçar ele, chacoalhar de novo, porque a gente precisa chacoalhar 2 vezes e abraçar uma vez só. E o pior, em muitos momentos ele descrevia como é que era o caos na cabeça dele e eu me identificava. Então, assim, gente, então o chacoalhão também foi pra mim, sabe? Então eu me chacoalhei muito mais vezes do que eu queria chacoalhar ele. E eu acho que também por eles serem tão singulares e terem histórias assim cotidianas, mas individuais, e essas histórias foram se desenvolvendo, os personagens também foram crescendo, tomando forma e se mostrando mais, me fez ter uma sensação muito maior de proximidade, sabe? Então, nada muito grandioso acontecia, sabe? Nada muito, nossa, ganhar na loteria e comprar a livraria, sabe? Eram umas coisas tipo, vamos fazer o que for possível pra gente ajudar a livraria a se manter de pé, mas ao mesmo tempo nossas vidas estão acontecendo, e isso me fez ter a sensação de tipo, nossa, esse personagem é muito mais parecido comigo do que eu imaginava, sabe? O livro retrata não só a vida de personagens fictícios, mas também ele mostra que a gente precisa encarar o medo de alguma forma e o seu passado não define o seu futuro como um todo. Tem algumas decisões que elas são sim definitivas, então a gente tem que tentar pensar, tomar cuidado de qual forma a gente vai seguir o caminho. Porém, existem outras que elas são reversíveis e tudo bem você revertê-las. Também tomar uma decisão arriscada. Você precisa encarar esse medo de alguma forma e as decisões elas nunca vão parar de acontecer. Você nunca vai parar de decidir na tua vida. Todo dia que você acorda é uma escolha que você faz. Então você tem que tomar decisões o dia inteiro, todos os dias. O livro me fez ficar muito mais confortável com essa ideia de tipo, ok, eu preciso decidir as coisas pra minha vida. E como é que eu vou fazer isso? É um trabalho de formiguinha. A autora, nas notas, ela fala que o maior objetivo dela era criar um espaço, né, um livro, escrever um livro em que fosse um espaço seguro e confortável para as pessoas, que as pessoas fossem até esse livro para se sentirem abraçadas.
Como ela mesma diz, uma história que abraça e oferece um ombro amigo para aqueles que se cobram demais na vida e já não sentem mais alegria em viver. Bem, pessoal, essa foi a minha humilde, mas sincera opinião sobre a livraria Rimandon. Foi uma leitura que, de fato, marcou muito, muito, muito meu ano e eu tenho certeza que eu vou reler em vários momentos da minha vida. Esse é um livro para deixar, assim, pertinho de mim. Eu sempre quero ter ele, tanto para emprestar para alguém, para recomendar para alguém, quanto para mim mesma. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês na próxima resenha, no próximo vídeo. E se vocês concordam comigo, me falem por que vocês concordam. E se vocês discordam também, aqui é um espaço livre pra gente conversar. E é isso. Até a próxima. Beijo. Tchau.